Seja bem-vindo ao curso Educação Profissional e Tecnológica, História, Conceitos e Práticas, da plataforma Mais IFMG. Meu nome é Douglas Biagio Puglia e sou o professor de vocês nesse curso. Essa é a nossa segunda aula e nesta aula nós vamos tratar sobre a relação entre sociedade, trabalho e educação. Quando nós falamos em sociedade, e aí é muito importante, gente, nós analisarmos a relação entre história e sociedade, muitas das vezes a gente esquece um pouco os processos históricos que nos levam até o presente momento. Em outras palavras, às vezes as pessoas não percebem que o que nós estamos vivendo é uma eterna construção. O que nós chamamos de realidade hoje, o que nós tratamos como a nossa sociedade, na verdade, vem de um longo processo, de uma longa construção, que é composto por algo que nós, historiadores, normalmente chamamos de rupturas e continuidades. Em outras palavras, quando nós pegamos nossa sociedade, nós vamos perceber uma série de coisas que vêm de longuíssimo tempo, às vezes séculos e séculos, que uma mesma prática vem sendo perpetuada e vem continuando, ao passo que também nós vamos perceber que algumas coisas, essa expressão é um pouco estranha, mas enfim, pertencem ao passado, ou seja, elas eram práticas, ações, costumes mais antigos e que hoje já não são mais. Então, quando nós fazemos essa equação entre continuidades e rupturas, a gente começa a entender melhor essa nossa sociedade. Isso é fundamental para o nosso curso, porque qualquer tema dentro desse campo histórico pode ser analisado sobre essa perspectiva. Então, como nós vamos analisar a história da educação profissional e tecnológica no Brasil, na verdade, nós vamos então analisar os processos de continuidade e rupturas dentro desse tema, para nós entendermos como chegamos até os dias de hoje, quais são as estruturas presentes dentro do ensino profissional e tecnológico atual. E nesse sentido, além de sociedade, existem outros conceitos que são de extrema importância e fundamentais para que nós possamos entender entender esse nosso tema, entender o ensino profissional e tecnológico, que vai ser o próprio conceito de educação e o conceito de trabalho. Primeiro, vamos tratar do conceito de trabalho. Por que é tão importante? Quando nós pensamos em trabalho, primeira coisa que vem à cabeça é justamente as questões que nós fazemos no dia a dia. Aquele conjunto de afazeres e de ações que são responsáveis pelo nosso ganha-pão, vamos dizer assim, né? Ou seja, o nosso emprego, a nossa formação profissional. O que eu quero que vocês percebam é que o trabalho vai para além disso. Quando nós estamos tratando ou falando sobre trabalho, nós temos que perceber que o conceito de trabalho ele é de extrema importância para a sociedade, para que nós entendamos a sociedade. Pelo seguinte fato, trabalho vai ser o conceito, vamos dizer assim, o instrumento pelo qual o ser humano vai intervir e se relacionar com a natureza. Então, quando nós pensamos na construção de algo, quando a gente pensa na nossa sociedade, a gente tem que pensar o seguinte: quanto de trabalho foi necessário para nós chegarmos até os dias de hoje? Então, vamos pegar um breve exemplo. Vamos pegar a cidade de vocês. Quando vocês olham a cidade de vocês, as ruas, prédios, construções, praças públicas, igrejas e assim por diante. Quanto de trabalho foi necessário para construir aquilo tudo? Quanto de trabalho foi necessário, imaginando os fundadores da cidade, os primeiros moradores que chegaram a um lugar basicamente de natureza pura, intocada, e transformaram aquela natureza em uma estrutura urbana.
e como essa estrutura urbana vem mudando através dos tempos também. Desde as suas primeiras formatações, seus primeiros modelos de casa, até as estruturas que nós temos hoje. E aí você já começa a entender o quão é importante o trabalho. E mais do que isso, quando nós falamos nessas categorias, nós começamos a perceber que o trabalho não é só importante nesse sentido de intermediar a relação ser humano e natureza e os seus processos de transformação. Mas também o trabalho ele vai ser fundamental porque através dele que nós podemos entender e compreender essa sociedade. Então, voltando no exemplo da construção, formatação da cidade. À medida que essa cidade vai se desenvolvendo, percebe-se que vai ter a necessidade de que, bem, alguns homens vão começar a ter mais coisas, alguns homens vão assumir postos de comando, enquanto outros vão acabar ficando em postos mais subalternos ou de mais obedientes a esse de comando. Perceba que tudo isso é através do trabalho. Perceba que o processo de acumulação se dá através também do trabalho. Né? Então, quando você analisa uma sociedade, quando você percebe como ela se organiza, você tem que vir ao trabalho, porque é através dele que você vai entender os grupos sociais, a classificação de como esses grupos sociais se formaram e muitas das vezes até como eles se posicionam na sociedade antigamente e nos dias de hoje. Então o conceito de trabalho, ele não é apenas fundamental para entender, como eu disse, essa relação por intermediar esse processo de transformação, de ação, mas ele também é fundamental como um elemento de análise. Para que nós entendamos uma determinada sociedade, nós temos que, com toda e absoluta certeza, entender como funciona o sistema de trabalho nessa sociedade. Porque é a partir do entendimento desse sistema de trabalho que nós vamos começar a entender melhor como essa sociedade vai se organizar. Não só no seu aspecto social, mas também em seus aspectos políticos, inclusive até culturais. Então, trabalho enquanto intervenção e trabalho enquanto categoria de análise. E aí isso nos leva a um outro ponto, a um termo que é fundamental também, que é a reprodução dos meios de produção. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma determinada estrutura social acabada, por exemplo, nós vivemos em uma sociedade capitalista. A sociedade capitalista tem seus grupos sociais, tem as suas práticas econômicas, políticas, culturais já estabelecidas. Claro, cada lugar tem as suas diferenças, tem algumas mudanças, mas, por outro lado, se todos vivem dentro do que se chama capitalismo, existem algumas regras que pertencem ao sistema ao qual todos estão submetidos. Quando nós falamos reprodução dos meios de produção, é que, vamos dizer assim, que vão existir estruturas para que esse sistema ele permaneça, ele continue, para fazer com que ele não só seja o sistema atual, mas que ele continue sendo o sistema. Por isso que é a reprodução dos meios de produção, ou seja, a continuidade dos processos sociais, materiais, enfim, políticos, culturais, ao qual um sistema está submetido. E aí que entra, e também é fundamental, a questão de educação. Como a educação ela vai ser fundamental nessa ideia de trabalho e sociedade. Primeiro ponto, entender a dialética entre educação e trabalho. O que eu quero dizer com dialética entre educação e trabalho? Estou falando da relação entre eles. Como o trabalho influencia na educação e a educação influencia no trabalho. Então, por exemplo, suponhamos que a gente vivesse numa sociedade extremamente religiosa, que a religião fosse o principal conceito, a principal base social. Obviamente que a educação ia reproduzir isso.
a educação ia ter forte característica religiosa também. Então perceba que a sociedade interferiu no modelo educacional, mas ao mesmo tempo a educação, ao reforçar essas questões religiosas, também reforça o modelo social. Isso seria essa dialética entre educação e sociedade, ou entre educação e trabalho, que é o que nós vamos entrar agora. Por quê? Quando nós temos um modelo de trabalho, e esse modelo, de novo, visto de forma ampla, não apenas as questões de ordem profissional, mas as questões sociais, culturais que fazem parte desse mundo do trabalho, isso vai estar presente na educação. Tá? Então, essa educação ela vai estar submetida a esse sistema. E ela vai dialogar com esse modelo de trabalho. Então, quando nós falamos de educação, né, principalmente educação profissional, e não só profissional, né, mas qualquer modelo educacional, ele vai estar intimamente relacionado ao modelo de trabalho daquela sociedade. Por quê? Porque ele vai reproduzir esse modelo. Ele vai, né, acabar sendo um componente dentro desse modelo de trabalho. Seja ensinando o trabalho em si, como no ensino profissionalizante, ou mesmo reforçando algumas características importantes para o trabalho dentro dessa sociedade. Por exemplo, quando nós estamos na escola, né, quando você tem o processo de educação formal, esse processo normalmente você tem algumas características. Então, por exemplo, a pessoa que se esforçar vai ter boas notas, enfim. Vejam, isso vai ser reproduzido para toda a sociedade. Nem vou entrar no mérito da questão da meritocracia, se é certo, se é errado. Só estou falando que isso é reforçado em determinados ambientes escolares. Não se trata de uma questão profissional em si, mas você vai colocando esses sentimentos, você vai colocando essas características na cabeça, na mentalidade, né? Normalmente de crianças, adolescentes, adultos também, mas isso normalmente tem mais apelo entre crianças e adolescentes, e elas vão reproduzindo. Então, é muito importante essa dialética, entender que a educação ela está intimamente ligada ao trabalho. Seja porque ela reforça essas características, seja porque ela forma profissionalmente e porque, em última instância, a educação em si é uma categoria de trabalho. Né? Quantas vezes vocês já não ouviram a expressão os trabalhadores da educação? Então, esses dois pontos estão intimamente ligados. E como eu falei para vocês, né, os três pontos, educação, trabalho e sociedade, e aqui entendido como uma sociedade capitalista, eles vão estar em constante diálogo, já que essa sociedade, a educação faz parte desse sistema e desse modelo educacional, e, ao mesma forma, o trabalho vai intermediar todos esses processos. Ok? Então, estamos fechando aqui a nossa segunda aula. Espero que tenham gostado e vamos então daqui a pouco para o nosso próximo ponto.